O grande desafio de uma corporação será equilibrar o propósito da sua marca como um todo e o agregado das dezenas, das centenas de marcas que emprega. Nós procuramos ter connosco pessoas que gostem de inovar, de empreender. Aliás, faz parte dos nossos valores o empreendedorismo, a energia, a autonomia. Portanto, nós procuramos pessoas que tenham esta vontade de fazer mais e melhor e diferente. Aquilo que nós temos tentado fazer em termos de espaço, mas em termos de práticas, em termos de portanto, das várias vertentes de recursos humanos, tem sido muito ligar o trabalho que é feito a uma lógica que é a empresa como um pouco extensão da nossa vida privada. Uma marca corporativa estava essencialmente preocupada com os seus stakeholders mais institucionais e estava preocupada com os seus clientes, eventualmente com os seus fornecedores e depois com os seus funcionários QB. Hoje, num mundo onde a marca individual, a perspectiva de liberdade, a perspectiva de mobilidade do indivíduo se sobrepõe de alguma forma ao conservadorismo da organização, essa marca corporativa terá que brandizar as funções, naturalmente, mas terá que encontrar uma verdade para a sua marca, onde a componente, eu diria, a componente principal do seu conteúdo são as marcas dos seus colaboradores. Uma das mais desafiantes disciplinas da gestão será essa gestão das pessoas, não na perspectiva do contentamento apenas material e da preocupação de criar carreiras, mas de gerir os ecossistemas de micromarcas que há nas grandes organizações. Hoje, para mim, o quadrante mais importante das marcas é o quadrante social. Eu quero ser consumidor de uma empresa que me explica que o seu propósito é maior. Eu quererei, eventualmente, trabalhar numa empresa para fazer parte numa função onde eu estou a fazer um todo maior. E, portanto, essa perspectiva de posicionamento que não é contextual, é de conteúdo, deve ser feito na estrutura principal da marca e não apenas como uma estratégia de comunicação e de angariação de talento numa perspectiva de employer branding, de tática de ir às universidades ou de atrair talento. Nós temos problemas, por exemplo, na indústria. Na indústria específica, uma área que já há algum tempo tenho observado e que o emprego na indústria é menos sexy do que um emprego mais urbano numa pastelaria. No entanto, na indústria é mais bem pago e provavelmente tem condições de desenvolvimento melhores. O que é preciso fazer? É explicar o que é a indústria, explicar o que é a nova indústria. Na minha opinião, a Faurecia tem alguns pontos que jogam a nosso favor, que é, para começar, dentro da indústria, somos ramo automóvel, que acaba por ser uma parte mais atrativa da indústria. Por outro lado, depois somos uma empresa internacional, que também acaba por ser muito atrativo para um segmento de pessoas. Nós diariamente trabalhamos com pessoas de outros países, portanto, trabalhamos com pessoas de França, maioritariamente, que é a nossa sede, pessoas da Alemanha, portanto, acabamos por estar todo o dia a falar inglês e isto acaba por ser bastante atrativo para um segmento de pessoas. E depois, a Faurecia também é uma empresa que tenta estar muito na linha da frente da inovação e que também acaba por ser, penso eu, muito interessante, sobretudo para as áreas das engenharias. É fundamental que as estratégias existam e estejam bem implementadas. A guerra do talento é uma realidade hoje, não é? No nosso setor é uma constante, portanto nós temos efetivamente que tentar reter todo o talento que conseguimos atrair e para isso a nossa principal ferramenta são os nossos processos, portanto todos os nossos processos estão integrados
de forma a fazer a gestão de talento, portanto, através de ferramentas que são usadas pelo próprio colaborador, onde nós conseguimos avaliar aquilo que são as suas expectativas, as suas vontades, o desejo em termos de evolução, em termos de carreira, e conciliamos isso com aquilo que são também as necessidades da organização. Expondo o talento a experiências novas e diferentes, conseguimos desenvolver as pessoas e, portanto, proporcionar aquilo que depois são as suas expectativas em termos de evolução de carreira. Estamos mesmo a tentar de atrair e de ter o engagement do nosso pessoal, o máximo que for possível. Temos muitas atividades dentro do trabalho que eu acho são interessantes. Eu falei da nova tecnologia, falei da data science, falei da nossa conexões com startup e essas coisas todas, mas também fazemos mais porque temos muitos clubes fora da atividade própria do trabalho. Temos um board game club onde que eu atendo porque eu sou um grande fã de board game. Temos um surf club, temos clubes de música e então eu acho que isso dá um sentimento de belonging extra para os empregados e eu acho que isso acrescenta um pouco a vontade dos empregados claramente de ficar conosco e de ser investido nas nossas ações. Aquilo que nós temos tentado fazer em termos de espaço, mas em termos de práticas, em termos das várias vertentes de recursos humanos, tem sido muito ligar o trabalho que é feito a uma lógica que é a empresa como um pouco extensão da nossa vida privada. O que é que isto significa para nós? Por um lado, na própria forma como as pessoas definem os seus percursos, ao permitir às pessoas escolher as suas próprias formações, dar-lhes ferramentas para definirem de que forma é que se querem desenvolver, partilhar até coisas fora do próprio trabalho. Tentamos que o espaço também reflita um pouco isso, ou seja, não são espaços só para trabalho. Por exemplo, este laboratório onde nós estamos, a ideia é que privilegie um pouco o pensamento um pouco mais criativo, a cooperação e o envolvimento de outra forma. Mas ao trazer este tipo de componentes, pretendemos que eles também se envolvam mais no espaço, se envolvam mais em grupo e que partilhem também os seus interesses.